Você está com dores nas costas já faz um bom tempo. Você foi ao médico, já fizeram alguns exames, raios-x, ressonância magnética, tomografia, algo desse tipo. E foi constatado que um dos seus discos não está muito bom. Ele tem um abaulamento ou você até mesmo tem uma hérnia de disco. Agora você precisa tomar remédios e receber injeções. Recomendaram cirurgia, mas você não quer isso. Na verdade, só quer entender o que está acontecendo. É isso que vamos explicar neste vídeo. Eu vou te explicar exatamente, de acordo com a nossa experiência, como surgem as dores nas costas, qual é a causa disso e o que você pode fazer para sair dessa situação, na maioria das vezes usando métodos totalmente naturais. Agora vamos dar uma olhada nas costas por dentro, por assim dizer. Vamos dar uma olhada dentro do corpo. Sim, você está vendo aqui a coluna lombar, a parte inferior da coluna vertebral. Então você vê aqui o osso sacro, você vê a pelve direita, a pelve esquerda, você vê as costelas subindo na parte superior do tórax. E a coluna lombar começa exatamente onde as costelas terminam e vai até aqui embaixo. E é aí que a maioria das dores nas costas ocorre. Elas aparecem no meio, um pouco de lado ou também um pouco afastadas da coluna. Isso pode ser tranquilamente 2, 3, 4 centímetros afastado da coluna. Elas simplesmente surgem e vão aumentando aos poucos. Podem se tornar realmente graves. E o importante é que, quando se faz o exame, 90% mais ou menos, dependendo do estudo, 90% das dores nas costas são chamadas de dores inespecíficas. Isso significa que tudo é examinado. A coluna vertebral é examinada, os discos intervertebrais são examinados, tudo é analisado cuidadosamente e não se encontra nada. E aí vem a afirmação do médico responsável. Você não tem nada, certo? Mas as costas doem demais. E quem sofre com isso sabe que tem um problema. Mas inicialmente não é algo explicável. E com dores nas costas, muitas vezes a causa é atribuída à mente. Sim, vá a um psicoterapeuta. Faça um exame. Talvez haja algo errado no seu casamento. E todas essas coisas deveriam de alguma forma explicar o que não pode ser explicado. Nós temos uma experiência totalmente diferente, um modelo completamente diferente. Vamos falar sobre isso ao longo do vídeo. Vamos explicar tudo isso e tornar compreensível para você. O que mais costuma ser visto como causa das dores? A chamada estenose do canal espinhal, ou seja, aqui dentro passa o canal nervoso maior. E no momento em que há deslocamentos, quando há vértebras escorregadas, pode acontecer de o espaço por onde passa esse canal ficar mais estreito em alguns pontos. Isso pode ser mais ou menos acentuado. E o que também pode ser diagnosticado é a artrose das articulações facetárias ou inflamação das articulações facetárias. As articulações facetárias são as pequenas articulações que ficam aqui entre os corpos vertebrais individuais. Tudo isso é considerado responsável pelo surgimento das dores. Mas como eu disse, já mencionamos que muitas vezes não se encontra nenhum dano. Ou seja, todas essas coisas que acabamos de citar não estão presentes. E mesmo assim, a dor nas costas está presente de forma intensa e o paciente ou a paciente sofre. Mas se eu disser agora que todos esses danos, que tudo isso que está danificado, na maioria dos casos não é responsável pela dor, o que então é responsável? E para entender isso, precisamos entender um pouco o corpo e imaginar exatamente como o corpo é realmente construído. Então, o corpo, do jeito que está agora, é um modelo que surgiu na evolução e, por assim dizer, é infalível, ou foi construído por Deus. Ambos os modelos de pensamento levam à ideia de que o corpo é perfeito. O corpo sabe exatamente o que faz. Nada é por acaso. Não existem acidentes nele. Tudo isso é exatamente como sua construção prevê. E é exatamente aí que está o ponto. Porque se usarmos o corpo de uma forma diferente daquela para a qual ele foi pensado, para a qual ele foi construído, podem surgir problemas. Quais são esses problemas? Eu sempre gosto de usar o exemplo do braço porque você consegue entender bem. Veja, podemos esticar o braço e podemos dobrá-lo. Como esse movimento acontece? Apenas por causa dos músculos. Os únicos motores ativos no corpo que nos colocam em movimento são os músculos. E quando o braço está dobrado, e os músculos que passam por aqui são ativados, eles se encurtam e assim puxam o braço para a extensão.
E eles naturalmente ficam mais curtos nesse processo. E aquilo que antes era curto, né, o lado de dentro, fica mais longo. E quando eu faço esse jogo entre agora estou bem longo aqui e curto ali, agora fico mais curto aqui e mais longo ali. Se fizermos isso do total de flexão até a total extensão repetidamente, não teremos problemas. Porque os músculos e as fáscias se acostumam com aquilo que fazemos com eles todos os dias. E se fizermos todo o movimento de estender até flexionar, então os músculos e as fáscias também serão capazes de assumir todas essas posições. E é exatamente assim com a região lombar. Mas vamos fazer isso bem certinho agora, tá? Ou seja, você já sabe como sentar faz mal. E isso é realmente a principal causa das dores na parte inferior das costas e de tudo o que acontece com hérnias de disco e assim por diante. Essa é a posição sentada. Sim, bem típico, cerca de 90 graus na articulação do quadril. Existe um músculo grande, o flexor do quadril. Ele é composto por duas partes. Ele começa aqui. Neste ponto, onde você vê o vermelho, é onde ele começa, e uma parte passa pela virilha e entra na pelve. E a outra parte passa pela virilha até a coluna lombar. Isso significa que, quando estamos em pé, esse músculo está alongado. E quando estamos sentados, ele fica praticamente mais curto daqui, onde está meu dedo agora, até aqui. E se ficamos muito tempo sentados, sem compensar isso, os músculos e as fáscias se acostumam com esse comprimento. Isso significa que, sempre que encurtamos cada vez mais aqui na frente, e encurtar, você tem que entender isso de forma ilustrativa, tá? Na verdade, a questão é que o músculo não é mais tão flexível. Como ele fica encurtado por causa do tempo todo sentado, ele quer permanecer nessa posição e não cede mais tão facilmente. Isso quer dizer que conseguimos ficar em pé, dá para fazer. Mas aí sempre temos uma força que nos puxa levemente para frente. E no momento em que o corpo percebe que algo está me puxando para frente, entram em ação os músculos opostos, chamados antagonistas. São aqui atrás os músculos extensores das costas e o glúteo. Toda essa região é ativada e puxa o corpo de volta. Ou seja, o encurtamento puxa para frente, atrás faz força contrária, aí a pessoa fica ereta, pode andar, pode ficar em pé. Mas se aqui na frente algo se contrai e atrás também se contrai, o que é que está sendo comprimido? Claro, os discos intervertebrais. Porque os discos intervertebrais estão posicionados entre cada vértebra e precisam absorver essas forças. E quando os discos intervertebrais são cada vez mais comprimidos, isso obviamente não é bom para o corpo. Porque lembrem-se, a coluna vertebral é, por assim dizer, a principal estrutura de sustentação. Ela é onde fica o canal vertebral, que vai daqui de baixo até aqui em cima, e de onde os nervos saem lateralmente e se distribuem pelo corpo. Então, uma função extremamente importante para todo o corpo, e é claro que nada pode dar errado aí. E o corpo sabe disso. E o corpo mede, através do cérebro, tensões, pressões, movimentos. Tudo isso é registrado por receptores e transmitido ao cérebro pelo sistema nervoso. E lá eles são processados. E no momento, essa é a nossa explicação. No momento em que essa sobrecarga nos discos intervertebrais devido a essas forças de tração excessivas aumenta cada vez mais, chega um ponto em que o corpo diz: agora meus discos estão em perigo, porque se eles forem comprimidos cada vez mais, a parede externa pode se projetar e em algum momento se romper. E nós não queremos isso, porque eles têm uma função específica que deve ser preservada. E todo esse desenvolvimento da dor nós gostamos de dividir em 3 fases. A fase 1 é quando pessoas que têm uma profissão em que ficam em pé, como vendedores ou consultores, percebem durante o trabalho em pé que as costas começam a queimar. Queima como fogo. E então eles vão ao médico, fazem um exame, e a primeira suspeita é de inflamação nas articulações facetárias.
Isso é considerado o responsável, porque queima como se toda a coluna estivesse inflamada. Mas, curiosamente, as pessoas afetadas por isso também fazem o seguinte: elas se deitam e depois de 1 ou 2 minutos deitadas, essa suposta inflamação desaparece de repente. Então não dói mais. Como isso é possível? Se algo está inflamado, é um estado que leva pelo menos algumas horas para mudar de alguma forma. Mas depois de 1 ou 2 minutos a dor desaparece. Então eles ficam de pé de novo e depois de alguns minutos começa a queimar de novo. Eles se deitam novamente, a queimação desaparece de novo. Estamos de acordo, isso não pode ter nada a ver com inflamação, porque uma inflamação é algo de longo prazo que pelo menos leva um tempo para se resolver de alguma forma. O que acontece ali, eu sempre gosto de explicar com algo que alguns de vocês talvez já tenham feito. É tipo um teste no bar. Você pega uma caneca de cerveja, ou uma garrafa de cerveja, ou uma garrafa de água, tanto faz, e segura o braço assim como uma competição com outra pessoa ao lado. Quem aguenta mais tempo? E aí você segura aquilo e espera, e em algum momento um desiste. Por quê? Porque o braço tem que descer. Por que ele tem que descer? Porque começa a queimar no ombro, queima como fogo, queima como se todos os nervos ali estivessem inflamados, simplesmente não dá mais. Mas nós sabemos, e os praticantes de musculação entre vocês, que vão à academia, que trabalham com halteres, também sabem disso. Quando você pega um haltere 1 ou 2 quilos e segura assim na sua frente, em algum momento o músculo começa a queimar. Por quê? Por esforço excessivo. O que isso tem a ver com a dor nas costas? Muito simples. Quanto mais tempo ficamos sentados, sem compensar, mais somos puxados para frente. E mais os músculos das costas precisam trabalhar contra isso. Isso é praticamente uma guerra. Na frente puxa, atrás puxa de volta. Na frente puxam mais, atrás tem que puxar mais ainda. Entende? Isso vai ficando cada vez pior. E em algum momento, isso acaba levando a uma tração para a frente que, na maioria das vezes, envolve as fáscias, e elas simplesmente puxam como elásticos para frente. Não precisa fazer muito esforço para isso. É preciso compensar isso com os extensores das costas, com partes da musculatura dos glúteos, para equilibrar novamente. E quando a força para a frente fica muito grande, começa a queimar lá atrás, como fogo. E essa é, por assim dizer, a primeira etapa. E muitas vezes é dado o conselho: sim, isso acontece porque os músculos das costas são fracos demais. Faça então o treino dos músculos das costas. E então, a princípio, melhora. E em algum momento, tudo desaba completamente. O que acontece aí? Claro que esses músculos conseguem ficar ainda mais fortes quando você faz exercícios com pesos. E então, mesmo quando puxar para frente, eles vão aguentar por mais tempo. Talvez antes fosse assim. Depois de uma hora, essa pessoa começava a sentir dor nas costas e uma sensação de queimação. Depois, com o treino, talvez aguente 1 hora e meia. E você pensa: estou no caminho certo. Na verdade, esse caminho não é bom. Porque esses processos, desencadeados pelo ato de sentar, criam cada vez mais tensão para frente, exigindo cada vez mais força para puxar para trás, e isso simplesmente fica no corpo. Isso significa que um certo nível de treino pode adiar isso por um tempo. Mas chega um momento em que o corpo não resiste mais. E, no mais tardar nesse momento, é aí que a queimação aparece, apesar de todo o treino que se faz. Essa dor nas costas nessa fase, nós chamamos de dor por fadiga, ou seja, dor por sobrecarga, porque os músculos simplesmente não aguentam mais. Agora imagine que você está nessa situação. Você passa muito tempo sentado sem compensar isso, e então entra no carro e vai viajar de férias. E você quer chegar logo ao destino, por isso não faz uma pausa maior. Você fica sentado 6, 7, 8 horas no carro. Depois dessas 8 horas, você chegou ao destino, quer sair do carro. Sai do carro, tenta se endireitar e percebe: puxa vida, não consigo nem me levantar direito. Minhas costas estão me matando. Está doendo pra caramba. O que aconteceu? Nossa explicação. No momento em que você já tem o encurtamento por ficar sentado, você agora fica sentado por horas,
mais do que normalmente. E tudo aqui na frente se acostuma de novo a ficar encurtado e a não querer ceder. Agora você chega ao destino de férias, ficou inclinado para frente ao sair, quer se levantar, mas aqui na frente o músculo e o tecido facial simplesmente não cedem. E então, assim, exatamente. Não cede, fica firme, mas atrás você quer se levantar. O pessoal já está olhando no estacionamento. O que há com ele? Você quer se endireitar normalmente. E você puxa, mas se aqui na frente tudo está muito firme e você puxa para trás contra isso, para onde vai a pressão? Ela vai ainda mais para os discos intervertebrais. E agora entra em ação a dor de alerta. Essa é uma dor que é projetada pelo cérebro para as costas. Porque nas costas estão os músculos que, quando se contraem, aumentam cada vez mais a tensão sobre os discos intervertebrais. Ou seja, é exatamente aí que a dor de alerta aparece. Nós chamamos essa dor de alerta porque ela alerta sobre uma situação, avisa o dono desse corpo, por assim dizer, ei, preste atenção, tem algo errado acontecendo. Cuide disso, certo? E como é então? Você puxa e quer se levantar, mas de início não vai. Aí você fica assim, porque fica sem saber o que fazer. O que se deve fazer? E aí a dor diminui um pouco. Então você consegue subir um pouco mais. Pode levar uns 3, 4, 5 minutos e, em algum momento, você consegue se endireitar de vez e fica feliz por ter conseguido. Sinceramente, você já passou por isso? Muitas pessoas conhecem isso e passam exatamente por esse processo. O motivo é, assim como na primeira dor, a tensão excessiva causada por ficar sentado, que puxa para frente e precisa ser compensada atrás. A segunda fase é a dor de alerta. E por favor, lembre-se, a dor por sobrecarga no início e também a dor de alerta dessa segunda fase não tem nada a ver com a estrutura. Mesmo que você já tenha uma protrusão de disco e uma hérnia de disco, a dor não vem disso. A dor vem da tensão excessiva dos músculos e das fáscias. Por que eu tenho tanta certeza disso? É bem simples, porque há 40 anos temos a experiência de que, se você diminuir a tensão aqui na frente e atrás, mesmo com hérnia de disco, a dor desaparece. Então, por isso sabemos que, na maioria dos casos, a hérnia de disco, a estenose do canal medular, a vértebra escorregada, seja qual for o dano que tenha ocorrido, não é o que causa a dor. Isso é apenas uma consequência da tensão excessiva, mas não a causa da dor. Vamos para a terceira fase. Imagine que essa pessoa que se desenvolveu exatamente assim ao longo de anos e décadas, isso é talvez ainda mais importante. Essas coisas não acontecem em 3 dias, nem em 3 semanas ou 3 meses. Isso geralmente leva muito mais tempo. Pode durar 10 anos, 20 anos. Eu sempre digo, até os 20 anos está tudo certo, e dos 20 aos 50 acontecem muitos encurtamentos, e com 50 é que realmente começa, certo? Olhe para dentro de si e observe isso à sua volta, na sua família, verá que isso se confirma diversas vezes. Fase número 3. Você está no jardim inclinado para frente com uma enxada na mão, cavando o chão. Sim, você está trabalhando um pouco no jardim. Você faz isso por algumas horas. E depois de 2 horas de trabalho, percebe que suas costas já estão doendo um pouco. Alguém grita, comida pronta, e você larga a pá ou a enxada, se levanta, e então uma força invisível te puxa para frente e você se pergunta, eu nem quero ficar aqui embaixo. E então você se levanta de novo e sente aquela fisgada nas costas, lumbago. Bem forte. Essas dores eu não desejo para ninguém, porque são realmente terríveis, como os pacientes sempre me contam. Cada movimento dói. Tenho alguns casos em mente. Teve gente que foi levada de carro pelos amigos até o consultório na época lá em Herderheim. E tiraram a pessoa do carro, que gritava de dor a cada movimento, carregaram para dentro para ser atendida. Meia hora, 45 minutos depois, tudo já estava bem de novo. Vou explicar por que isso acontece. Então, lumbago. A pessoa não consegue mais se levantar. O que acontece nesse caso? Geralmente aplicam uma injeção, e essa injeção às vezes funciona, às vezes não.
Antes, depois, tanto faz. O que acontece? Aqui na frente estamos encurtados, já discutimos muito isso. Agora vamos nos inclinar para frente. Isso é, por assim dizer, sentar em pé. O mesmo encurtamento na frente. E agora o corpo se acostuma no trabalho, no movimento, ainda mais a ficar inclinado para frente, a ficar dobrado no quadril. Aí alguém chama: comida pronta, estou com fome, quero levantar. E então eu me levanto relativamente rápido. E agora acontece o seguinte: nos músculos existem os chamados fusos musculares. E esses fusos musculares têm a função de proteger as articulações, proteger o músculo em movimentos muito rápidos. E nós sabemos que quando os músculos aqui na frente estão irritados, encurtados, tensos, estressados, esses fusos musculares têm sua capacidade de reação drasticamente aumentada. Ou seja, a função de contrair, de proteger o músculo, acontece de forma muito mais drástica do que se fosse uma musculatura relaxada e normal. Mas nós temos esse músculo tenso, essa musculatura estressada, nós a esticamos. Os fusos musculares ativam o músculo para contrair, ou seja, para se retrair. É isso que eu disse, somos puxados para frente e nem sabemos por quê. E agora na frente está tudo encurtado, e os músculos aqui na frente, os flexores do quadril, não estão mais dispostos a ceder nem 1 milímetro. Mas agora queremos levantar. Agora toda a força, já que aqui na frente tem um cabo de aço que não cede, toda a força vai direto para os discos intervertebrais. Isso faz com que uma dor de alerta seja disparado imediatamente aqui atrás, de forma bem intensa. E isso é o lumbago. Então, é algo totalmente natural, uma evolução totalmente natural ao longo das 3 fases até chegar lá. E é muito importante entender isso novamente. A hérnia de disco, a estenose do canal espinhal, tudo isso quase nunca tem relação com essa dor. A dor vem da tensão excessiva dos músculos e das fáscias. E quando você entende isso, fica claro porque os analgésicos são totalmente contraproducentes. Porque essa dor nas costas está tentando te alertar para não causar uma hérnia de disco. E se você já tem uma, para evitar que apareça uma segunda ou que a que já existe piore ainda mais. E se você ignorar esse alarme, que na verdade é como a luz de advertência do óleo no carro, indicando que está faltando óleo, se você colocar algo por cima para tampar, para não perceber mais o alarme, então o seu motor vai quebrar. Se você usar analgésicos para dores nas costas, suas costas vão acabar estragando. O aviso simplesmente não é considerado. Sim, como um detector de fumaça que indica um incêndio. Quando o detector de fumaça dispara, apita e faz barulho, você também não tenta silenciá-lo e continua como se nada tivesse acontecido, mas sim procura saber qual é a causa. E nós já identificamos bem a causa. A causa é a tensão excessiva dos músculos e das fáscias. E é exatamente aí que precisamos agir. Como vamos agir em relação a isso? Fazendo com que aquilo que está encurtado volte a ficar alongado, tornando aquilo que está rígido mais flexível novamente. Lembre-se, flexão total, extensão total. Não fique apenas parado no meio, senão aqui vai ficando cada vez mais curto e ali também. E com o tempo o braço vai ficando cada vez mais difícil de mover. O ideal é ter mobilidade total. Agora faz todo sentido. Veja, se ficamos sentados e essa é a principal causa porque não compensamos isso, como podemos compensar? Estendendo para trás. Ou seja, quando você está em pé, você estende o quadril para trás. E esse é o exercício mais importante. E eu acho, sim, eu não encontro palavras para isso. Porque a dor lombar é o grande mal comum. Um mal muito comum. A maior dor, a dor mais comum, a pior dor é exatamente aqui. E a dor é tão fácil de eliminar quando se entende do que se trata. Ou seja, simplesmente alongando o que está encurtado aqui na frente, o que puxa demais. Assim, as forças aqui na frente diminuem e, consequentemente, as forças opostas aqui atrás também diminuem imediatamente. Toda a guerra aumentava a tensão na frente e atrás, causando destruição da coluna e dos discos intervertebrais. Isso é revertido até que o sistema volte a funcionar normalmente.
E então essas coisas que se deslocaram, como uma vértebra deslocada, por exemplo, tivemos vários casos nas últimas décadas em que elas voltaram ao lugar sozinhas, mesmo quando o deslocamento era de 1 centímetro ou 1,5 centímetros, realmente grande, né, o deslocamento. Isso se reposiciona novamente? Sim, eu não quero dizer que acontece toda vez e em todos os casos, mas a chance é enorme de que, quando as forças excessivas são eliminadas, isso volte ao normal. Talvez seja muito importante entender especialmente a vértebra deslocada. O que acontece com a vértebra deslocada? Então aqui, geralmente entre L4 e L5, uma vértebra é puxada para frente. Por que ela é puxada para frente? Porque o flexor do quadril puxa para frente, ele puxa para dentro. Essa é a função dele, por isso consegue levantar a perna. Sim, porque a força aqui vai para frente. Quando ele cresce demais e os músculos de trás ficam sobrecarregados e não reagem bem, aparece o deslizamento vertebral. Eliminam a tensão e ele pode se reposicionar novamente. Você vê, isso é algo que toda pessoa precisa entender. Essas são informações que deveriam ser ensinadas na escola. Imagine só, a doença mais comum pode ser controlada. Com pouco esforço, só precisa saber como fazer. E para que todos saibam disso, seus entes queridos, aqueles que são importantes para você ou qualquer outra pessoa, sim, todos precisam saber disso. Por isso, compartilhe este vídeo com eles. E se você mesmo for afetado por isso e quiser descobrir se funciona, então, por favor, coloque em prática. Tente, experimente, faça e sinta. E então você saberá quem está certo. E aí, você pode seguir exatamente o seu caminho e ninguém mais pode te convencer do contrário. E se você quiser tentar, então clique aqui. Então você vai entrar em um vídeo de exercícios em uma rotina de treino e aí veja o que acontece.